Você sabe se a sua restauração está bem feita? Não? Eu sou o Dr. João Carneiro e hoje eu vou te passar alguns critérios para você avaliar se a sua restauração está bem feita ou não. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal para você poder receber os vídeos toda semana. Temos vídeos toda terça-feira às 10 horas, sempre falando sobre saúde bucal para que você possa cuidar melhor da sua saúde ou saúde bucal. E também aperte no botão curtir se esse vídeo agrega para você de alguma forma. Lembrando sempre que esse vídeo ele é de caráter educacional, então se você tem algum problema, procure um profissional da área, procure um profissional da área de saúde para que ele resolva o seu problema. Para fins didáticos, eu vou usar o termo sempre restauração, mas tem muita gente que chama de obturação. Antigamente esse nome era mais usado, hoje em dia a gente está trocando esse nome de obturação por restauração, porque esse nome de restauração ele fica mais adequado quando você está devolvendo a forma original do dente com uma restauração. Obturação normalmente era usado para se referir quando você tampava um buraco, e como a restauração ela é mais avançada que isso, você além de tampar o buraco, digamos assim, você também devolve a forma e a cor e a função. Outra coisa, nesse vídeo eu vou falar sobre restaurações em resina composta. Se você quiser um vídeo onde eu fale sobre amálgama, que são aquelas restaurações prata, ou canal, ou sobre coroa, outros tipos de restauração, comenta aqui embaixo, porque eu posso talvez fazer um vídeo explicando sobre como avaliar se um tratamento, outro tipo de tratamento, ele foi bem feito ou não. Como dito antes, a restauração, o ideal é que ela volte à forma, a função e a cor ou a estética do dente que foi restaurado. Porém, eu também vou contar aqui, deixar especificado aqui, que tem alguns casos que isso não é possível. Às vezes a pessoa tem uma mordida cruzada, às vezes ela tem bruxismo, ela tem o dente muito espaçado um do outro. Então, com uma restauração em resina, às vezes aquele tratamento não é possível. Ou a restauração não vai ficar totalmente perfeita, ela vai ficar com algumas limitações por conta do caso. À medida que eu vou falando, se tiver alguma forma de ilustrar que isso deixe mais claro, eu vou colocar uma imagem aqui para especificar sobre o que eu estou falando. Começando com como que o fio dental deve passar quando é feita uma restauração. Quando é feita uma restauração, ideal que o fio dental ele passe da forma que ele tem uma retenção, porém ele não rasgue. Ou seja, ele tem que fazer como se fosse um estralo para ele entrar, para que aquele dente tenha um ponto de contato, porém esse ponto de contato não pode ter um degrau. Eu vou até deixar aqui mais ou menos uma imagem de como seria com degrau e como que seria se ele tivesse com um espaço grande demais, onde o fio dental não passaria da forma ideal. Se ele tiver com um degrau, o que vai acontecer é que aquela região vai juntar alimento e pode causar uma infiltração. E se ele tiver com pouco contato, se ele não tiver com contato nenhum, o que vai acontecer também é que vai juntar muito alimento naquela região. Vai ficar prendendo muita comida naquela parte. Porém, como eu disse antes, tem alguns casos que não é possível. Às vezes a pessoa tem um dente muito espaçado um do outro e não é possível restaurar ele de uma forma que tenha um ponto de contato. A cor da restauração ela tem que estar o mais próximo possível do dente. Eu vou deixar um caso aqui de antes e depois que eu fiz de uma restauração anterior, de uma restauração no dente da frente, como que era antes e como que está agora, por conta da cor especificamente nesse caso. Nesse caso era possível manter a cor do dente o mais parecido com o original, porém existem alguns casos onde a pessoa tem um dente muito escurecido ou o dente quebrou de alguma forma numa região com algum tratamento de canal, às vezes a pessoa tinha alguma mancha. Então nesses casos, para deixar o dente na cor ideal, às vezes é muito complicado. Então, às vezes, o ideal não é fazer uma restauração. Seria fazer uma lente de contato ou talvez até uma coroa, dependendo do quanto que esse dente foi destruído. E eu vou deixar aqui na descrição e no card dois vídeos, um explicando sobre o que é lente de contato. Mas antes de ir para o próximo critério, se esse vídeo estiver agregando de alguma forma, eu vou pedir para que você compartilhe ele com algum amigo seu. Sabe aquele seu amigo que vive reclamando da restauração dele, que ele acha que não está boa, que não está da cor correta? Compartilhe esse vídeo com ele. O próximo critério é sobre a anatomia. A gente deve avaliar se aquele dente está com uma anatomia mais próxima da original do dente dele. Ou, se ele não estiver mais próximo da original, que ele esteja mais harmônico com a estética que o paciente deseja. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a pessoa tem os dois dentes da frente, um maior do que o outro. E vamos supor que esse paciente quebrou um dos dentes, e especificamente o dente que era maior do que o outro. Na hora de restaurar, o dentista pode escolher entre restaurar do mesmo tamanho que o dente era anteriormente e mantendo um maior do que o outro, ou ele pode escolher restaurar de uma forma que os dois dentes fiquem da mesma altura. E isso vai depender do que o paciente e o dentista decidirem em conjunto,
porque vai depender, lógico, do caso, que às vezes ele tem que restaurar um pouco maior e planeja, sei lá, botar um aparelho no futuro para que eles se alinhem, ou pode ser que o ideal mesmo seria restaurar os dois na mesma altura para que seja mantido uma estética mais harmônica. O critério de anatomia, quer dizer, para saber se a sua restauração está bem feita ou não, é que o dentista tem que ter especificado o porquê que ele fez daquela forma, para que você não saia desorientado sobre como que está a anatomia daquele seu dente, se ela está bem feita ou não. A oclusão, que de forma bem simplificada é a mordida, ela deve estar no tamanho ideal. Ela não pode estar alta demais e nem baixa demais. Porque caso ela esteja alta demais, o dente vai estar mordendo e encostando ele antes dos outros dentes. Isso pode fazer com que o dente fique muito sensível, ele fique com dor, ele pode até quebrar por conta disso. E se ela estiver baixa demais, o que pode acontecer é que a mastigação não vai ficar ideal, ele não vai conseguir mastigar com aquele dente, que ele vai estar com o que a gente chama de infraoclusão. E se ele tiver com alta demais, ele vai estar com o que a gente chama também de contato prematuro. Esses dois casos não são bons por conta do que eu acabei de falar. Um vai doer ou quebrar e o outro ele não vai conseguir se alimentar direito. Na hora de avaliar o acabamento do dente, o que deve ser avaliado é se o dente está liso e se ele está liso de uma forma uniforme. O que eu quero dizer com isso? Às vezes na hora do acabamento, o que pode acontecer é que depois, na hora do polimento, o dente pode não ter ficado totalmente polido, ter ficado com algumas partes um pouquinho mais ásperas do que as outras. Então isso não é o ideal. O ideal é que então refaça aquele polimento para que ele volte a ficar totalmente liso e conferir se ele não está com nenhuma pontinha, não tem alguma coisa arranhando, porque isso também faz parte do acabamento. Agora, sobre a sensibilidade. A sensibilidade é o seguinte, não é um critério para dizer se a restauração está bem feita ou não. Porque existem alguns casos onde a restauração ela foi muito grande, ela era muito profunda e aquele paciente ele vai ficar com uma sensibilidade inevitável. Tem alguns casos que é inevitável. Isso pode ser que dure algumas horas, alguns dias, dependendo dos pacientes, até meses, vai depender do caso. Então a sensibilidade não é um fator para se avaliar unicamente, exclusivamente se ela está bem feita ou não. Porém, é lógico que dependendo do nível da sensibilidade, isso tem que ser avaliado. Ou, por exemplo, às vezes a sensibilidade passou de uma sensibilidade e está sendo uma dor, e pode ser por conta daquele critério anterior que eu falei sobre a oclusão. Às vezes ele está com contato prematuro, está batendo muito mais forte naquele dente do que nos outros dentes, então ele está com uma sensibilidade muito alta, que aí a forma de resolver seria corrigindo a oclusão do dente. Então a sensibilidade ele é um critério que deve ser avaliado com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho do que os outros. Em alguns casos, quando a restauração está quebrada, o que deve ser avaliado é por que ela quebrou. Porque às vezes ela pode ter sido quebrada por um acidente, ou porque ela não foi bem indicada, ou porque ela foi mal feita. Então esses três casos, podem ter mais casos, mas esses três casos são coisas que devem ser avaliadas na hora de se refazer uma restauração. Entendeu? A causa para ela ter quebrado, para que ela possa ser refeita. Porque a parte óbvia é que se a restauração estiver quebrada, tem que se refazer a restauração. Agora, um dente que foi feito canal, o que acontece? Ele tem que ser restaurado o mais rápido possível. E eu estou só comentando isso antes de falar o critério, porque é muito comum da pessoa estar com dor, ela faz o tratamento de canal, aí para a dor e ela deixa aquele dente para lá. Ah não, depois eu restauro. E o que acontece? Ele acaba quebrando, acaba perdendo dente e fez o canal à toa. Então, primeiro eu vou só ressaltar aqui, aconselho que você que tem um canal que você acabou de fazer e não restaurou ainda, restaure o mais rápido possível. Mas o critério é o seguinte, o canal tem que ser avaliado se o ideal seria ou não fazer uma restauração. Ou se quando fosse fazer uma restauração precisasse de um pino de reforço. Então é bom saber e perguntar para o seu dentista por que ele vai fazer uma restauração e qual a restauração que ele vai escolher. Se ele vai escolher fazer uma restauração de resina composta mesmo, com um pino de fibra de vidro, sem o pino, ou ele vai escolher alguma coroa, ou às vezes uma inlay ou onlay, vai depender do seu caso, mas é bom que você pergunte para que você entenda o porquê que aquele caso vai ser escolhido, qual tipo de tratamento, para que você tenha mais um critério para poder avaliar se ela foi bem feita ou não, ou bem indicada ou, não, ou mal indicada no caso. Caso uma restauração caia, óbvio que tem que ser refeita, mas o critério a ser avaliado é se ela foi mal feita ou se ela foi mal indicada. E por último, e não menos importante, vale ressaltar que sempre depende do caso. Cada paciente tem um tratamento que é específico, ele é de uma forma artesanal e vai depender de um caso para o outro. E caso eu tenha te ajudado de alguma forma e você tem aquele amigo Joãozinho ou então a Mariazinha que precisa saber mais sobre esse assunto, que vai se interessar, compartilhe esse vídeo com eles para que eles possam cuidar melhor da saúde bucal deles e da saúde geral. E se inscreve no canal para que você receba os vídeos toda terça-feira às 10 horas e a gente se vê semana que vem.